Ah, essa eu quero saber. Me conta o que você achou do tema da redação do Enem. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você achou fácil ou difícil? Me conta. Quais seriam os macrotemas que envolvem esse tema? Saúde, certo? Então você poderia falar sobre a saúde, minorias e educação, concordam? E como repertório cultural, a gente poderia pegar dados históricos, fazer muitas alusões históricas, então a gente poderia fazer um texto histórico e também pegar conceitos da sociologia. E por que então a gente poderia pegar conceitos da história e da sociologia? Então vamos pensar, na Grécia Antiga, o que significa a palavra estigma? Né? Então vamos pensar na etimologia da palavra. Então, se a gente for pensar na etimologia da palavra, a gente vai ver que estigma significa aquilo que é indigno ou que tem má reputação. Bem, na Grécia Antiga, os escravos e os criminosos eram marcados na pele com ferro. Então, eles ficavam com essa marca na pele. Então, na antiguidade, a palavra estigma era considerada, era entendida como uma marca no corpo de alguém que estava doente e, portanto, não poderia fazer parte do convívio social. E atualmente, estigma é uma marca que um grupo social coloca em outro grupo social, que no caso seria um grupo social minoritário, para se diferenciar dele e diminuir o seu valor na sociedade. Então, um grupo social se acha melhor que outro grupo social que tem uma marca. Por exemplo, qualquer marca, pode ser uma escolha de religião. Mas, infelizmente, essas marcas desses grupos sociais na nossa sociedade, elas são imensas, né? Elas são diversas. Então, a gente tem diferenciação de raças, de orientação sexual, opção política, status social, mas no Enem, né, o Enem pediu para que os estudantes, para que os candidatos falassem sobre o grupo, sobre as doenças mentais em específico. Então, o candidato deveria levar em consideração como essas pessoas que sofrem de transtorno bipolar, de ansiedade, de depressão, são autistas, né? Como elas são marcadas, como elas são estigmatizadas na sociedade. E a gente tem que pensar que o estigma, além de ser social, né, de poder ser social, por exemplo, um grupo julga o outro, ele também pode ser da própria pessoa. Então, a gente poderia falar em autoestigma, que é um estigma que parte do próprio doente em relação a si mesmo. E eu sempre falo para vocês, né, que todo o tema do Enem envolve um problema. Então você tem que pensar qual é o problema. Então, qual seria o problema que envolve esse tema que foi proposto hoje? A sociedade tem uma crença falsa de que as pessoas que têm essas doenças mentais não podem conviver em sociedade, que elas têm que ser excluídas. E isso dá mais suporte ao estigma. Acaba dando mais suporte então ao estigma, porque a sociedade cria um estereótipo e você tem que ser daquele jeito. Se você não seguir aquele padrão, você não serve para conviver na sociedade. Isso acaba gerando um preconceito. A sociedade, né, as pessoas acabam sentindo aversão às pessoas que têm aquela característica, aquela marca. No caso, aquele transtorno, aquela doença mental. E aí o que acaba acontecendo? Essa pessoa passa a ser discriminada, então ela acaba sendo excluída da sociedade. Então, se a gente for pensar
no ambiente escolar, um aluno, né, um estudante que é excluído do seu grupo, né, da sua turma, ele acaba sofrendo bullying, né? Então, por isso que eu falei que a gente pode ter como macro tema a educação, e por isso que eu falei também da autoestigma, porque nós professores, a gente vê muito em sala de aula um aluno que se isola. Muitas vezes ele tem algum probleminha, tá passando por algum problema e inclusive às vezes, né, até está com depressão, mas ele não quer comentar com o grupo. Então ele se isola para as pessoas não perceberem que ele está assim. Bom, então a geração, né, quando a gente gera um estereótipo, as consequências são preconceito, a discriminação, né, a exclusão social. E as causas desse problema podem ser a desinformação. Por exemplo, a pessoa não conhece aquele transtorno. Aí ela acaba tendo medo e se distancia da pessoa por medo, acha que é perigoso. A falta de interação com essa pessoa, ou com esse grupo que está sendo excluído, porque quando a gente interage, a gente conhece de perto, né? A gente conhece mais de perto as pessoas e a gente passa a gostar dessas pessoas muitas vezes. Até porque elas são pessoas normais. E isso leva a uma outra causa, né? Porque a gente tem a sociedade faz uma imagem, né? Tem uma imagem pejorativa dessas doenças que gera falsas crenças. Então, por exemplo, que a pessoa não pode conviver na sociedade porque ela possui esse transtorno, é, que a pessoa é perigosa, que a pessoa é inútil, não vai dar conta de fazer nada, que ela não vai conseguir se manter no emprego, que ela é incapaz. Então, essas falsas crenças somente sustentam mais ainda o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tá, e qual seria a solução para combater o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? A gente pode pensar em duas coisas: tratamento e educação. A pessoa tratada e recuperada é prova de que essas crenças são falsas. E as pessoas, né, se receberem informação, né, forem educadas para conviver com essa situação, vão entender que já é difícil ter esse transtorno, ter essa doença. E elas podem até se tornar mais humanas com o próximo. Então, professora, quem eu poderia colocar como agente da minha proposta de intervenção? Você poderia colocar a Associação Brasileira de Psiquiatria junto ao Ministério da Educação para criar campanhas educativas anti-estigmas, porque o estigma ele estereotipa de forma cruel, ele cria uma caricatura nas pessoas. E para combater isso na sociedade brasileira é preciso humanizar as pessoas, é preciso buscar o humano em cada um. E os efeitos prejudiciais do estigma só vão ser superados quando esses indivíduos, essas pessoas que têm essas doenças mentais, forem vistas como indivíduos que são úteis e que podem sim construir uma vida significativa. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Um ótimo domingo para todos vocês. Agora eu vou levar o Gui para tomar sorvete, que ele tá me enchendo faz tempo. Um beijo, tchau!